eu quero trazer essa palavra para vocês de uma forma especial. Vocês vão perceber que eu estou aqui ofegante, porque eu estou praticando, guarda essa palavra, praticando um exercício físico. Estou fazendo a minha caminhada de domingo e achei por correto gravar em formato de podcast, só de som, essa palavra para vocês. Eu quero, primeiramente, orar a Deus. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esses corações que se dispõem a ouvir a sua palavra. Obrigado, Senhor, por termos a disposição a sua palavra, o seu espírito, o seu entendimento, a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Porque a sua presença e a sua glória, ela está plena. Ela está plena o tempo todo. Eu agradeço, Pai. Agradeço. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa palavra. E traga a ele, Senhor, a revelação real dessa mensagem que está sendo passada. Então, se você entrar lá no livro Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32 em diante, você vai ver o seguinte texto. E Jesus estava ali e falava para os judeus que creram nele. Então, aí vem uma fala de Jesus no texto, né? Mas esse primeiro começo do versículo é muito importante, que é uma introdução ali, né? A fala de Jesus, que dá um contexto que Jesus estava ali e falava para aqueles que creram nele. E eu quero trazer essa palavra porque eu tenho observado irmãos do bem, irmãos corretos, pessoas justas, pessoas cristãos, de boa índole, que conhecem a palavra, falam as coisas certas sobre a palavra. Porém, ao falar, não se enxerga a verdade na fala. Não se enxerga que aquilo é vivo na pessoa. Parece um professor de universidade falando. Conhece muito sobre o assunto, mas parece que aquilo, de alguma forma, quando sai da boca da pessoa, aquilo não é vivo. É um relato, é um fato, é talvez uma verdade histórica ou teológica, mas não é vivo. E a mudança das pessoas, ela só é possível quando somos testemunhas vivas, né, de Jesus Cristo. E quando somos testemunhas vivas, você conhece o texto, nós literalmente tocamos vidas e despertamos, acordamos essas pessoas a vida em Cristo,
a vida plena, a vida abundante. Eu, aqui praticando o meu exercício matinal, quero fazer um paralelo, uma metáfora com isso tudo. O texto ali de João continua assim: então Jesus disse aos judeus que ali estavam, aos judeus que creram nele: e aí, preste bem atenção nesse texto. Se vocês creram em mim, então, Jesus disse, né? Vocês que creram em mim, então mantenha-se firme, ou mantenha-se inabalável, ou mantenha-se sem balançar, mantenha-se sem entrar e sair na minha palavra. Porque quando você fizer isso, quando você se manter firme na minha palavra, aí sim, verdadeiramente, conhecereis a verdade. E essa verdade vai lhe trazer liberdade. E essa verdade o libertará. Esse é um texto razoavelmente conhecido, porém é um texto que a gente precisa dar uma debulhadinha nele. Esse texto está dizendo o seguinte: que essas pessoas, esses judeus, creram em Jesus, assim como os irmãos que eu citei, que são corretos, que falam que é correto, que citam os versículos corretos. Esses judeus creram em Jesus. Mas por que eles creram em Jesus? Porque eles viram Jesus. Eles viram Jesus fazendo milagres. Eles viram Jesus andando ali por ali. Eles ouviram Jesus pregando. Então não tinha como não crer nesse Jesus. Não tinha como. Era algo impossível, porque estava ali. Muito difícil. A questão é que por que Jesus separa ali? Porque existe uma diferença de fato e verdade. Ou melhor, verdade factual, né, verdade documental e verdade vivificante. Quando você cita teologicamente a existência de fatos históricos, aí, relatos históricos, talvez incontestáveis, aí, você está citando atos, fatos, relatos, textos inquestionáveis. Assim como na época era inquestionável aquilo que estava sendo vendo ali. A diferença é que não se pratica, lembram dessa palavra? Não se pratica aquilo que esse Jesus provadamente existente, visto, presenciado naquela época visualmente, na época de hoje, através dos relatos bíblicos e de milagres que acontecem hoje, aí não se pratica o que ele pediu, ou que ele ordenou, ou que ele tem determinado a ser feito.
E aí o que eu tô querendo dizer é que a diferença entre ser um irmão, um cristão que crê em Jesus, para um cristão que vive Jesus, é a prática daquilo que ele nos pediu, ou ordenou, ou comandou para fazer. E aí isso pode ser qualquer coisa. Viver conforme está escrito na palavra, para que de glória em glória nós alcancemos a estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus Cristo. Então, eu estou andando aqui, pondo em prática algo que eu já havia entendido. Eu já havia entendido que fazer uma caminhada com um batimento cardíaco de 120 a 140 batimentos por minuto vai fazer com que o meu corpo trabalhe queimando gordura. Eu entendi isso. Isso me faz uma pessoa conhecedora de práticas saudáveis. A não prática disso só me faz ser uma pessoa conhecedora de práticas saudáveis. Não me faz uma pessoa saudável. Entende? Para que eu seja uma pessoa saudável, eu preciso levantar domingo às 8 horas da manhã e estar no parque ou qualquer lugar fazendo um exercício. Para que esta verdade escrita vire uma verdade física. E o que Jesus traz nesse evangelho de João é exatamente isso. E você conhecerá a verdade. E a raiz desse conhecer não é o conhecer, o conhecer saber. O significado desse conhecer é o conhecer praticar. Se você for na definição dessa palavra, dessa específico do original, é praticará, né? E praticará a verdade. E a prática da verdade vai te libertar. Você sabe a diferença de pessoas cristãs vivas e pessoas cristãs mortas? É a prática e não prática da verdade. Preste atenção nisso, meu amigo. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. A prática é extremamente importante. Porque esse texto diz que se você se manter inabalável na prática da verdade, e esse inabalável aqui do texto, ele é como se fosse um palanque, aqueles palanque de pier, sabe? Que tá ali, não importa a onda, não importa o vento, não importa o que aconteça, você está firme naquela prática daquela verdade. Aí, conforme o texto diz, no Evangelho de João 8, se você praticar firmemente, dia após dia, essa verdade, esta verdade te libertará, ou te trará a liberdade. E trará a liberdade do quê? Trará a liberdade daquilo que te afasta, daquilo que te faz errar o alvo, daquilo que te coloca longe de Deus, que é o pecado. Pecado é aquilo que
importante aqui a gente colocar essa definição no finalzinho dessa palavra. Pecado é toda atitude, ação, decisão que te afaste do que Deus decidiu para você, que te afaste da presença de Deus. Isso é pecado. A prática, não o saber, não o ler, não somente o entender, mas a prática da verdade é o que libertará, trará a liberdade a mim e a você do pecado. Obrigado por esses minutos da sua atenção. Desculpe a minha fala ofegante aqui, mas é porque eu estou praticando o exercício físico, estou me dedicando à minha saúde física, praticando aquilo que eu aprendi sobre ser saudável, e assim espero no desenvolvimento desta prática me tornar saudável. E assim eu espero que seja a minha vida cristã e a sua vida cristã, praticando a verdade bíblica, a verdade que está nas Escrituras, praticando a verdade que o nosso querido, amado, poderoso, maravilhoso Jesus deixou para nós nos dias de hoje. Deus abençoe você, que a sua vida e a sua semana, a partir de hoje, seja cada vez mais da prática inabalável das verdades da palavra de Deus e daquilo que Jesus tem revelado no seu coração. Deus abençoe e até a próxima conversa. Até mais.